Hoje, com o título do sermão, a igreja onde o Espírito e a noiva dizem, vem. Vamos tomar um tempo para estudarmos juntos a palavra de Deus. Nunca é demais dizer que os 66 livros da Bíblia estão registrados como profecias. Entre elas, no livro do Apocalipse, capítulo 22, o apóstolo João recebeu a seguinte revelação na ilha de Patmos. Ele viu que na última época, haverá uma igreja onde o Espírito e a noiva reunirão toda a humanidade. Se não formos a igreja onde o Espírito e a noiva dizem, vem, não poderemos receber a água da vida. Portanto, a fim de receber as palavras da água da vida, devemos buscar o Espírito e a noiva. Hoje, vamos descobrir que tipo de igreja é a igreja onde o Espírito e a noiva dizem, vem. Vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Vejamos o capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Isso não significa que aqueles que não forem ao Espírito e à noiva não poderão receber a água da vida de Deus? Somente quando formos ao Espírito e à noiva, podemos receber a água da vida. Aqueles que não encontraram o Espírito e a noiva e aqueles que não têm fé no Espírito e na noiva nunca poderão receber a água da vida de Deus. Por favor, prestem atenção ao último pedido sincero que Deus escreveu no último capítulo da Bíblia, no livro do Apocalipse, capítulo 22. O que mais está escrito no versículo 18? Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, em outras palavras, eu aviso a todos que ouvem as palavras da profecia da Bíblia. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, o que acontecerá se acrescentarmos algo? Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, isto é, se tirarmos algo das palavras de vida de Deus, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Quando o Espírito e a noiva dizem, quem tem sede, venha a nós e receba de graça a água da vida, quais avisos vêm depois? Não acrescente nada. Quanto mais você acrescentar, mais flagelos você receberá. Receber flagelos significa que nunca poderemos receber a salvação. E também, se alguém tirar qualquer coisa das palavras, Deus tirará a sua parte no santo reino dos céus. Em outras palavras, Deus tirará o seu direito de entrar no reino dos céus. Portanto, não devemos acrescentar nada à palavra de Deus nem tirar nada dela. Não devemos ter um entendimento correto sobre o Espírito e a noiva que dizem, venham a nós e recebam a água da vida, para ir até eles e pedir pela palavra da vida? Todos reconhecem que o Espírito é Deus Pai que tem a imagem masculina. Porém, sobre a noiva, algumas pessoas dizem, a noiva são os santos. E outros podem dizer, a noiva não representa uma igreja? Já outros dizem, a noiva não simboliza ou representa alguma coisa? Então, precisamos perguntar quem o Espírito representa. O Espírito se refere ao verdadeiro Deus, e a quem se refere a noiva? Aqui neste versículo, a noiva se refere à noiva de Deus, o Espírito Santo. Simplificando, chamamos Deus Espírito Santo de Pai, não é? Então, naturalmente, quem deve ser? A noiva de Deus Pai? Porém, já que eles excluem e desconsideram isso, inconsistências e contradições continuam surgindo. É por isso que as igrejas de hoje não podem deixar de cometer a tolice de não possuir uma fé completa em Deus Pai e em Deus Mãe.
Sem Cristo vindo pela segunda vez a esta terra, não apenas é impossível para eles abrirem os 66 livros da Bíblia, mas também não há ninguém para interpretá-los, como claramente declarado no livro do Apocalipse capítulo 5, certo? Assim, hoje, devemos conhecer o Espírito que diz, vem, e ir a ele. Devemos também conhecer a noiva que diz, vem, e ir até ela. Hoje em dia, numerosas igrejas como a areia da praia falham em entender Deus Mãe, como resultado, criam várias interpretações peculiares. Porém, a Bíblia não nos ensina que não temos apenas Deus Pai, mas também outro ser divino? Ela nos ilumina sobre a existência de Deus Mãe. Quando formos a ela, receberemos a água da vida que permite à humanidade viver. No final, ela nos guiará para a vida eterna também. Isso não é verdade? Sobre esse assunto, Deus nos deu um ensinamento muito claro. Vejamos o livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Simplificando, a palavra fazer tem o mesmo significado que a palavra criar. Deus criou os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, em 6 dias, e no 6º dia, Deus falou essas palavras. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não está escrito na Bíblia, façamos a humanidade? Se fosse verdade que apenas um Deus criou tudo, não seria mais correto dizer, eu faço a humanidade? Porém, quando Deus criou o homem, Deus disse, façamos a humanidade. Vamos ler o versículo de novo. Também disse Deus, façamos o homem. Deus disse, faço o homem, ou eu farei o homem? Disse Deus, façamos o homem. Então, o que ele disse depois? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Irmãos e irmãs, o termo façamos e nossa continuam se repetindo. Precisamos prestar atenção a essas expressões. Deus não sabe a diferença entre o singular eu e o plural nós? É claro que ele sabe. Porém, Deus não expressou isso como, eu farei o homem ou faço o homem. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Irmãos e irmãs, Deus não comete nenhum erro. Como podemos dizer que isso é um erro? O que a Bíblia diz no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 18? Está escrito que nunca devemos acrescentar ou tirar nada da Bíblia. Quando vemos as profecias de Deus como elas são, sem acrescentar nada a elas ou tirar nada delas, podemos confirmar que Deus existe como a forma plural nós, em vez da forma singular eu. Vamos ver o versículo 26 de novo. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Quem Deus criou? Homem e mulher os criou. Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, e criou o homem e mulher. Então, homem e mulher foram criados à imagem de Deus. Eles são uma cópia. A imagem masculina não foi criada ao copiar Deus que tem a imagem masculina? A imagem feminina também não foi criada ao copiar Deus que tem a imagem feminina? Toda a humanidade chama Deus que tem a imagem masculina de Deus Pai. Porque a humanidade recebeu a vida através do Deus Criador.
Nós não chamamos Deus de Pai sem nenhum motivo. Então, é claro, a imagem feminina de Deus deve ser chamada de Deus Mãe. Então, o que está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 22? O Espírito e a noiva dizem: Vem. O que isso significa? Não vão a nenhum outro lugar e não caiam no engano de forma alguma. Vocês devem ir ao lugar onde o Espírito e a noiva estão. Está escrito: o Espírito e a noiva dizem: Vem. Quando a humanidade for para o lugar onde Deus Pai e Deus Mãe habitam, eles podem receber a vida eterna e o reino dos céus que todos eles desejam. Já que o verdadeiro perdão de pecados também é concedido lá, Deus Pai e Deus Mãe estão chamando a humanidade para o lugar onde eles habitam. Porém, hoje, embora a Bíblia nos ensine sobre Deus como um ser plural, as pessoas ainda se apegam à sua crença de que existe apenas um Deus, o que leva à distorção e má interpretação da Bíblia. Além disso, quando pregamos sobre isso, eles consideram como heresia. Por que estudar a Bíblia é considerado heresia? Já que fomos ordenados a não acrescentar nem tirar nada, devemos aprender tudo. É lamentável que o entendimento deles seja falho e cheio de contradições. Por isso, quando lhes é feito perguntas bíblicas, eles acabam evitando, dizendo: aqueles que sabem muito sobre a Bíblia são hereges. O primeiro livro da Bíblia não é Gênesis? Então, qual é o último livro? É Apocalipse. Deus fez uma perfeita ligação entre o primeiro livro e o último livro. No livro do Gênesis capítulo 1, Deus Pai e Deus Mãe se referem a si mesmos usando façamos, e no livro do Apocalipse capítulo 22, eles aparecem como o Espírito e a noiva, chamando a humanidade para ir a eles. Vocês devem ir para a igreja que crê em Deus Pai e em Deus Mãe. Por isso, Deus registrou todas essas palavras na Bíblia e disse: nunca acrescente nada a essas palavras. Vocês não devem omitir o que está escrito aqui. Dessa forma, Deus constantemente nos desperta para o caminho para a vida eterna e o caminho para o reino dos céus através das palavras da água da vida, não é? Quando perguntamos às pessoas: por que vocês chamam Deus de Pai? Eles não sabem o motivo claramente, mas apenas respondem: nós o chamamos de Pai porque a Bíblia se refere a Ele como Pai. Quando vocês vêm para a igreja, vocês podem dizer: irmão, por favor, vem aqui por um momento. Irmã, alguém está te chamando. Vocês não se chamam de irmãos e irmãs? Os termos irmãos e irmãs não são apenas títulos. Eles têm um propósito na Bíblia. Existem os termos pai, mãe, irmão e irmã. Então, onde podemos usar esses termos? Eles não são usados para descrever as relações familiares? Nós nos chamamos de irmãos e irmãs porque somos irmãos. Nunca devemos esquecer esse ponto. Somos todos membros da família celestial que tem um só pai e uma só mãe. Então, esses ensinamentos são doutrinas instituídas pela Igreja de Deus? Irmãos e irmãs, não devemos confirmar isso através da Bíblia? Vejamos a Epístola aos Hebreus, capítulo 8, versículo 5. Capítulo 8, versículo 5. Os quais ministram. De que forma? Em figura e sombra das coisas celestes. Essa cena explica quando Moisés viu o templo da Jerusalém celestial e construiu o tabernáculo na terra de acordo com o modelo mostrado por Deus no monte. Então, apenas o santuário terreno é uma figura e sombra do que está no céu? Não, não é. O sistema familiar terreno também é uma figura e sombra do sistema familiar celestial. O motivo de Deus ter criado dessa forma é por causa da sua santa vontade. Ele quer que compreendamos as coisas invisíveis que estão no céu através do sistema familiar nesta terra. Todas as famílias terrenas não têm um pai? Tornar-se pai não é automático apenas por causa da idade.
O título pai não é algo que apenas os filhos podem usar quando chamam seus pais? Mesmo que alguém tenha 50 ou 60 anos, não é possível se tornar pai ou mãe sem filhos. Isso não é verdade? Os títulos pai e mãe são usados por seus filhos. Portanto, uma família consiste de pai, filhos e filhas. Quem mais está lá? Quem dá vida aos filhos? Deve existir, sem dúvida, uma mãe. Vejamos a Epístola aos Hebreus, capítulo 12. Vejamos o versículo 8. Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo, sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai. Que tipo de Pai nós temos? O Pai espiritual e, então, viveremos? Assim como temos nosso Pai físico em nossa família física, quem existe na família celestial? A Bíblia claramente nos desperta para o fato de que o Pai celestial certamente existe. Quando formos ao reino de Deus, poderemos ver a aparência original de Deus Pai e de Deus Mãe que disseram no livro do Gênesis capítulo 1, façamos o homem à nossa imagem. Assim como existe um pai físico, existe um pai espiritual também. Pai não é um termo que usamos no trabalho. É um termo que é usado em casa. O sistema familiar na Terra é uma figura e sombra do sistema familiar no céu. Vamos confirmar que existem irmãos e irmãs no céu, assim como existem irmãos e irmãs físicos na família desta Terra. Vamos para a segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 6. Vejamos o capítulo 6, versículo 17. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Quem ele será? Serei vosso Pai, e vós sereis para mim. Quem nós seremos? Filhos e filhas. Na Bíblia, Deus claramente disse, vós sereis para mim filhos e filhas, em outras palavras, filhos. Quem falou essas palavras? Diz o Senhor Todo-Poderoso. A Bíblia registra que Deus falou essas palavras. A Bíblia nos ensina que Deus é o nosso Pai, e nós somos os seus filhos e filhas. Está escrito que o Senhor Todo-Poderoso nos deu essas palavras. Assim como existem pais, filhos e filhas nesta terra, também existe o Pai espiritual, os filhos e as filhas espirituais no céu. É por isso que chamamos uns aos outros de irmãos e irmãs quando estamos na igreja. Porque somos todos filhos de Deus, não apenas por uma formalidade. Esse é o ensinamento que o Senhor Todo-Poderoso nos deu. Então, se a família física consiste de pai, filhos e filhas, quem mais deve estar lá? Deve existir uma mãe. Já que eles são uma figura e sombra das coisas celestes, quem deve estar no céu também? Se uma mãe não existe no céu, que é a realidade, uma mãe nunca pode ser criada neste ambiente terreno que é uma figura e sombra. Vejamos a Epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Na Epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 26, está escrito: mas a Jerusalém lá de cima. Aqui, lá de cima indica o céu. Jerusalém que está no céu. É livre. A qual é? Quem é ela? A nossa mãe. Irmãos e irmãs, isso não se limita à tradução coreana. Está escrito assim na Bíblia original em grego, na Bíblia em inglês, na Bíblia em árabe e na Bíblia em francês. Está escrito assim em todas as versões da Bíblia. Quem a Bíblia mostra claramente que temos? A Bíblia nos mostra que temos a Mãe Celestial. Porém, as igrejas de hoje insistem, a igreja que crê em Deus Mãe é herege e estranha. Irmãos e irmãs,
De acordo com os ensinamentos da Bíblia, aqueles que acrescentam algo na Bíblia receberão as pragas. E o que acontecerá com aqueles que tiram algo da Bíblia? Negar Deus Mãe escrita na Bíblia é um ato de negar a palavra de Deus. Portanto, Deus tirará deles o privilégio de entrar no reino dos céus. Eles estão tratando a palavra da verdade com muita leviandade e negligência. É por isso que eles estão se afastando da verdade que a Bíblia ensina à humanidade. O fato de que a mãe espiritual claramente existe na Bíblia é evidente. É tão difícil entender a palavra nossa mãe? Aqui neste versículo, está escrito, a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. E a revelação escrita pelo apóstolo João está relacionada a esta Jerusalém. Vamos confirmar isso através do livro do Apocalipse, capítulo 19. Livro do Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Quem se preparou? Cuja esposa a si mesma já se ataviou. Continuando, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Aqui, o apóstolo João estava tendo uma visão das bodas do Cordeiro. Mas quem o Cordeiro tem? Ele tem uma esposa. Quem é a esposa do Cordeiro? O apóstolo João ficou muito curioso sobre ela. As igrejas de hoje ensinam que a esposa do Cordeiro no livro do Apocalipse são os santos. Porém, quem testemunhou essa revelação? Essa revelação foi dada a João, o discípulo amado de Jesus. E João também é um santo. Se os santos fossem a noiva, João deveria ter dito, eu sou a noiva. Porém, ele ansiosamente esperava ver a noiva do Cordeiro, pedindo ansiosamente para mostrar a ele quem era a noiva. Vamos para o capítulo 21. Com isso, podemos confirmar que os santos não são a noiva do Cordeiro. No livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 9, está escrito: Então, veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. O anjo disse a João: Mostrar-te-ei a noiva do Cordeiro. João era um santo escolhido por Deus, então o anjo mostrou a ele a noiva. Discordo com o que as igrejas insistem. Será que essa noiva é outro santo que existe além de João? Isso mostra o quanto eles distorcem os ensinamentos da Bíblia ao dizer que a noiva são os santos. Aqui neste versículo, Deus está prestes a mostrar a noiva do Cordeiro a João. Vamos ler o versículo 9 de novo. Então, veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou, em espírito, até a uma grande e elevada montanha e me mostrou. Quem ele mostrou? A santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. O Cordeiro certamente tem uma noiva, uma esposa. Aqui, está escrito, a noiva, a esposa do Cordeiro, e no livro do Apocalipse, capítulo 22, está escrito, o Espírito e a noiva. Elas significam a mesma coisa. Não é verdade? Deus está nos ensinando a mesma mensagem ao expressá-la de uma maneira diferente. O anjo disse a João: Mostrar-te-ei a noiva, e mostrou a ele a Jerusalém que descia do céu. Na Epístola aos Gálatas capítulo 4, versículo 26, menciona a Jerusalém lá de cima. A Jerusalém lá de cima é livre. E quem é ela? Está escrito, a qual é nossa mãe. Assim, o Espírito representa Deus Pai que tem a imagem masculina, e a noiva se refere a Deus Mãe que tem a imagem feminina. Nesta época, toda a humanidade deve correr para o lugar onde Deus Pai e Deus Mãe estão os chamando. Onde estão Deus Pai e Deus Mãe? Devemos saber onde eles estão para ir até eles, certo? Onde Deus estará nos últimos dias? Está escrito que Deus estará em Sião. Vamos ver essa cena juntos.
Vamos para Salmos capítulo 132. Em Salmos capítulo 132, versículo 13, está escrito: Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a. Para o que ele a preferiu? Por sua morada. Simplificando, Deus escolheu Sião como a sua casa. Preferiu-a por sua morada. Este é. Ele habitará lá apenas por um tempo? Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Já que Deus escolheu Sião e a quis e desejou para sua morada, naturalmente, onde o Espírito e a noiva habitam, eles habitam em Sião. Portanto, o que podemos receber quando marchamos para Sião? Podemos receber a vida eterna. Somente quando formos para Sião poderemos receber o perdão de pecados e a salvação. Porque quem habita lá? Qual Deus habita lá? Sião é o lugar onde Deus Pai e Deus Mãe habitam. Ao ir ao lugar onde o Espírito e a noiva nos dizem para ir, devemos ser aqueles que podem fazer a vontade de Deus e cumprir a profecia de Deus. Vamos ver o versículo 13 de novo. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali, farei brotar a força de Davi, preparei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Sião é realmente cheia de graça. Deus escolheu Sião, e não apenas derramou a bênção da salvação sobre ela, mas também prometeu dar a vida eterna. Não existe outro lugar onde a vida eterna é prometida. Vamos para Salmos capítulo 133. Salmos capítulo 133. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos! É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali, onde é ali? Em Sião. Ordena o Senhor a sua bênção e, o que ele ordena? A vida para sempre. Deus também promete dar a bênção da vida eterna em Sião, a sua morada. Quando marchamos para Sião, quem devemos encontrar? Quando nos encontramos com Deus Pai e Deus Mãe em Sião, podemos receber a graça da salvação, o perdão de pecados e a bênção da vida eterna que Deus preparou para nós. Nas igrejas de hoje, ensinamentos realmente absurdos e falsos estão difundidos. A Bíblia não é algo que pode ser entendida ou decifrada através da sabedoria e conhecimento humano. No livro do Apocalipse, capítulo 5, está escrito que a raiz de Davi pode abrir o livro e os seus 7 selos. Não está profetizado que isso não é algo que qualquer um pode fazer? Então, que tipo de igreja é a igreja que o Espírito e a noiva dizem para a humanidade ir? A Igreja de Deus Sociedade Missionária Mundial é a igreja onde Deus Pai e Deus Mãe habitam, chamando toda a humanidade para vir e receber a vida eterna, a salvação e o céu. Nós recebemos Deus Pai e estamos andando no caminho da fé sob os ensinamentos de Deus Mãe. Vamos constantemente pedir a Deus que encha as nossas falhas com o Espírito Santo. Se sentirmos que nos desviamos ou tomamos o caminho errado na vida, vamos buscar a Deus para corrigir nossos erros, e pedir orientação para nos guiar de volta ao caminho da justiça, para que nunca percamos o eterno reino dos céus. Eu espero que toda a nossa família celestial possa fazer isso. Nós cremos em Deus Pai e em Deus Mãe porque somos os filhos da promessa, que tem a promessa da vida eterna. Esperando que toda a nossa família celestial siga Deus Mãe e entre no eterno reino dos céus, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.